Os Ministérios Públicos Estadual e Federal no Amazonas abriram investigação para apurar a suspeita de desvio de doses da vacina em Manaus. Os imunizantes teriam sido aplicados em pessoas que não pertencem aos grupos prioritários. A repórter Bárbara Mitoso tem mais informações ao vivo. Oi, Bárbara, boa noite para você. Como é que essas irregularidades, então, foram identificadas? Boa noite, Márcia. A investigação foi aberta depois que fotos de pessoas que estavam sendo vacinadas e que não seriam parte da linha de frente do combate contra a Covid-19 repercutiram nas redes sociais, como de duas filhas de um empresário aqui da capital. Elas são médicas, mas foram nomeadas a cargos comissionados na Prefeitura de Manaus na véspera e também no início, no dia da vacinação na cidade. A Prefeitura nega qualquer irregularidade. O prefeito Davi Almeida, ele informou que hoje ele estaria informando, na verdade, que vai proibir aí a publicação de fotos de pessoas, do momento das pessoas que estariam sendo vacinadas aí contra a Covid-19. O Tribunal de Contas do Estado também pediu do governo do Amazonas e também da Prefeitura de Manaus uma lista nominal das pessoas que já foram imunizadas e também os critérios que estão sendo utilizados para essa vacinação. O prazo para essa lista ser enviada ao TCE é de 24 horas. No Amazonas, infelizmente, hoje foi registrado mais um recorde de mortes por conta da Covid-19. Foram 148 óbitos. No interior do estado, defensores públicos denunciam a morte de 30 pacientes por Covid-19 por causa da falta de oxigênio em 5 municípios. E nessa semana, ainda nessa semana, deve começar as usinas, 12 usinas geradoras de oxigênio aqui na capital. É o que você acompanha na reportagem da Samira Benoniel. As 5 usinas geradoras de oxigênio doadas pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo chegaram hoje a Manaus em aviões da Força Aérea Brasileira. Elas devem abastecer 4 municípios do interior que já sofrem com a falta do insumo: Eirunepé, Manacapuru, Lábrea e Tabatinga. Coari, que registrou 7 mortes por falta de oxigênio nesta terça-feira, ficou de fora. As usinas se somarão às outras 7 unidades já instaladas pelo governo federal, capazes de produzir oxigênio suficiente para abastecer 100 leitos de UTI na capital. O equipamento retém as partículas de nitrogênio, tornando a concentração de oxigênio ideal para o uso medicinal, como explica o professor de Engenharia Mecânica da Universidade de São Paulo. É um compressor, tá certo? Que ele comprime o ar atmosférico. Você passa num leito de um material chamado zeolita, alguns também chamam de zeólita, que é uma rocha de origem vulcânica, que ela tem uma propriedade muito simples. Ela retém as moléculas do gás nitrogênio, que estão no ar atmosférico, e deixa passar as moléculas do gás oxigênio, que também estão na atmosfera. Diferente do oxigênio no formato liquefeito enviado pela Venezuela a Manaus, os 5 caminhões que chegaram ontem, com 136 mil metros cúbicos do insumo, estão na fábrica da White Martins, a principal fornecedora do insumo no estado, que será responsável por fazer a distribuição para os hospitais da capital e do interior. O presidente da Associação dos Municípios Amazonenses disse que as cidades estão operando com oxigênio no limite. A qualquer momento, a necessidade de oxigênio em um determinado município, e aí temos que usar carro, lancha, barcos, aviões, para fazer chegar o oxigênio em algumas circunstâncias em alguns municípios. Hoje, as centrais sindicais fecharam um acordo com o governo venezuelano para o fornecimento semanal de 80 mil metros cúbicos de oxigênio. Nesta quarta-feira, o governo de São Paulo enviou para o Amazonas 250 bolsas de plasma. O material pode acelerar o processo de recuperação de outros pacientes que estão com a doença. Esse plasma contendo esses anticorpos podem ser utilizados, podem ser transfundidos aos pacientes que estão com Covid. O objetivo disto é evitar que esses pacientes evoluam para uma fase grave da doença. Pela manhã, o Papa Francisco rezou por todos que sofrem pela pandemia da Covid-19, em especial pela situação enfrentada em Manaus. Hoje, 2 pacientes transferidas para Teresina na última sexta-feira receberam alta.